Irmãos, eu, diante de Jesus em amor, como um pastor que cuida das ovelhas, como um pastor que se preocupa com a intensidade. Irmão, se você pegar um copo de coca na sua casa agora, começar a jogar água nele, começar a diluir, daqui a pouco você já não tem coca lá. Isso é o que tem acontecido com o Evangelho. Satanás tem diluído o Evangelho. Satanás, ele não pode parar, ele não pode fazer com que, ele não pode te amaldiçoar, mas ele pode fazer você ir contra Deus, para que a maldição venha sobre a sua vida. E aí você vai falar, então como que eu quebro a maldição? Se arrependendo. A maldição, ela só é quebrada com arrependimento. E esse arrependimento não é preenchendo papel. Esse arrependimento é um coração que entende que não pode viver longe de Deus. O arrependimento não é fruto de medo, irmãos. O arrependimento é fruto do amor. O arrependimento é fruto de um entendimento, de saber que existe um Deus que nos ama. E eu estou falando isso aqui como um pastor, sabe, em amor, para guardar você, para guardar a congregação, para guardar a igreja dos nossos dias. Esses vídeos vão ficar aqui no YouTube, muitas pessoas de muitos lugares vão ver. E é um grito da minha alma pedindo, vamos voltar para as Escrituras. Vamos voltar para as Escrituras. Irmãos, Jesus nunca deu ênfase ao diabo, Jesus não ficou conversando com o diabo. Nós temos aí na nossa geração uma igreja que comprou uma televisão para deixar o diabo ficar falando nela. Deixa eu te falar, nós não vemos isso nas Escrituras. Quando Jesus estava diante de um homem possesso, muitas vezes o demônio queria falar quem Jesus era. Ele é o Filho de Deus. Jesus, cala a boca, você vai embora. Não atrapalha não. O diabo, ele quer ter evidência. Sabe por quê? Porque ele é um anjo caído e ele não reflete mais a luz. Então ele precisa agora ser colocado num lugar de destaque. E ele se coloca num lugar de destaque, fazendo com que eu e você nos revoltemos contra o nosso Criador. Irmãos, o que o diabo quer que nós sejamos é parecido com ele. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus nos fez parecidos com ele, com Deus. Deixa eu te falar, o diabo queria ser igual a Deus. E quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Irmão, deixa eu te falar, você não tem ideia, mas você é a imagem do Deus vivo. Nada, nenhum lugar turístico revela, sabe, mais quem Deus é do que você. Sabe, eu sei que tem gente que ama os animais, mas deixa eu te falar, nenhum animal, nenhum elefante, nem a onça revela quem Deus é. Nem o leão revela quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa, quem revela quem Deus é um ser racional, que tem poder de escolha. Deus não nos fez robôs, Deus poderia ter nos feito escravos dele, mas ele não fez, ele nos deu o direito de escolha. Deus colocou o homem no jardim, não foi num condomínio, porque no jardim está associado à liberdade. E o que Deus esperava do homem era que ele cultivasse a terra. O que Deus esperava do homem não era que ele ficasse trabalhando, era que ele cultuasse. É que ele tivesse uma rotina propícia para estar com Deus. Tudo que Deus sempre sonhou foi estar com o homem. E tudo que o diabo trabalha, o diabo no longo da história, ele trabalha da mesma forma. O diabo é sutil. O diabo não está levando o jovem simplesmente para a ponte para suicidar, não. Isso aí eles dominam a mente deles e fazem isso. Eles usam um sistema capitalista que traz a depressão. Eles usam um sistema metabólico, um sistema alimentício de comida, que cada dia produz mais tristeza, faz com que pessoas vivem... As pessoas pensam que o diabo está lá levando comida para a pessoa comer. Não. O diabo, ele criou um mecanismo e ele hoje só fica olhando o comportamento desse mecanismo, se tudo funciona. Eu até acho que em alguns momentos o diabo, algumas coisas que acontecem na Terra, eu vejo filho matar pai, esses pedófilos, essas coisas. Eu acho que tem coisa que o diabo olha e fala, rapaz, o homem é violento mesmo. Tem coisa que nem eu imaginei que eles tinham coragem de fazer. E eles têm. A função do diabo na terra, sabe por quê? É fazer você ser igual a ele. Sabe por quê? Porque um dia ele foi igual a Deus. Um dia ele refletia a glória de Deus. A glória de Deus estava sobre ele. E por causa de desobedecer, ele se tornou o príncipe das trevas. O anjo de luz, que foi chamado para refletir a luz, agora se tornou o príncipe das trevas. E nós que fomos criados para ser filhos? O diabo pode nos levar para passar a eternidade longe do nosso Criador. O diabo nos dá um prazer momentâneo porque ele sabe que Deus tinha um prazer eterno para nós.
E ele nos dá um prazer momentâneo em troca, sabe de quê? Exatamente de uma condenação eterna. Porque a salvação que nós vamos receber é a plenitude, é o prazer eterno de estar com Deus, é de voltar à origem. Então, irmãos, deixa eu te falar, João capítulo 8, nós vamos mergulhar um pouquinho aqui agora, porque Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? A verdade minha não é sua. A verdade não é absoluta, não existe uma verdade absoluta, porque João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade, irmão. E a verdade absoluta é Cristo Jesus. Não tem outra verdade. Não tem outro caminho. O homem pecou. A Bíblia diz que por causa de um Adão, todos se tornaram pecadores e condenados ao inferno. Mas por meio do segundo Adão, todos se tornaram justificados. Irmãos, Jesus na morte de cruz, ele já perdoou a humanidade inteira. Ah, pastor, então todo mundo vai ser salvo? Vai, todos aqueles que reconhecerem o sacrifício de Jesus. Por isso, todos aqueles que reconhecem Ele como Senhor e Salvador, recebem dele o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, irmãos, deixa eu te falar, a maior batalha nossa que nós temos não é contra os demônios, pelo amor de Deus. A maior batalha que você tem que ter diariamente é para você ser como Jesus. A maior batalha que você tem é contra o pecado. A maior batalha que você tem, sabe, é o diabo. Eu já falei isso aqui no capítulo 4 de Mateus, quando o diabo vai tentar Jesus, ele tenta Jesus na necessidade, na comida. Depois ele tenta Jesus na identidade, depois ele tenta Jesus na glória. Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia que Jesus estava disposto a passar coisas terríveis para cumprir o propósito. Então, o apóstolo João, o melhor amigo dos discípulos, o discípulo mais próximo, o único homem que não fugiu da cruz, sabia? Todos os discípulos correram. Quando Jesus estava na cruz, João não correu. Por isso ele é o único que não morre crucificado. É um homem que Deus isolou ele numa prisão chamada Ilha de Patmos para poder ter as revelações. É um homem que na ceia ninguém sabia quem era o traidor, mas ele sabia quem era o traidor. Esse homem deixou escrito para mim e para você. O discípulo do amor, aquele que mais foi amado, ele se nomeou. Jesus nunca disse que ele era o discípulo do amor. Deixa eu te falar uma coisa, esse discípulo falou, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, o que nos liberta é o conhecimento que nós temos de Jesus. Sabe por que você está acreditando num monte de coisa? Ai, pastor, eu estou com encosto. É mesmo, o encosto é você, meu irmão. É porque você não entendeu. É porque, na verdade, você precisa se encostar em Jesus. Pastor, mas eu não consigo vencer o pecado, então você precisa pedir ajuda. Irmãos, Deus é tão lindo que ele fala que nem orar a gente sabe, Manuel. Nem orar a gente sabe, o Espírito Santo vai nos ajudar a orar. A Bíblia fala que até o arrependimento vem do próprio Espírito Santo. Que ele vai nos ajudar. Que é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então deixa eu te falar uma coisa, irmãos, em santidade. Eu não estou falando isso por causa de um, por causa de dois, por causa de três, não. É porque eu tenho uma convicção que nesses dias muitos falsos ensinos estão sendo infiltrados dentro das igrejas. E na nossa igreja não é diferente. E não são por maldade, não são homens malignos, não. São homens santos que aprenderam errados. São pessoas que precisam tanto do evangelho quanto eu e você, mas são pessoas que não tiveram pastores. São pessoas que foram pastoreadas por homens que muitas vezes não doutrinaram. Homens que nunca, irmãos, olha para a sua vida. Cristãos que servem a Deus muitos anos, que têm ministério e nunca conseguiram ler a Bíblia toda. Homens que passavam semanas sem ler as Escrituras. Meus irmãos, vamos fazer uma avaliação para que nós não sejamos surpreendidos. Jesus disse que a parábola das 10 virgens, 5 não ia conseguir estar com o noivo. Ele não está falando, irmãos, de 5 que não é noiva, não. Ele está falando da igreja. Ele está falando, existe, no último dia, quando o noivo vier, a metade da igreja vai estar desabilitada. Por quê? Porque tem dinheiro para comprar azeite, mas não tinha informação que precisava de azeite. Aquilo que mantém o fogo aceso, você não tem. Irmão, nós não precisamos ter fogo, mas nós precisamos ter azeite para manter o fogo aceso. E sabe como manter um fogo aceso? Tendo entendimento, tendo conhecimento, tendo sabedoria.
Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente você será livre. Irmãos, deixa eu te contar, a obra de Jesus é suficiente. Nós não precisamos inventar mais coisas, não. Nós não precisamos inventar que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, a obra de Jesus é suficiente. Dizer que você precisa disso, daquilo, é dizer que o sacrifício... Deixa eu te contar uma coisa. Jesus disse assim, está consumado. Quando Jesus disse está consumado, sabe por que ele estava falando? Ele estava falando assim, ó, acabou. Está tudo pronto. Está pronto, agora você precisa simplesmente lutar contra você mesmo para ser parecido com Jesus. É como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É a gente chegar num ponto da gente falar, eu estou tão parecido com Jesus, que se você não conseguir copiar Jesus, me copie. É ser apregoeiros, não de uma palavra, porque a Bíblia ela pode ser só um livro de ser lido, agora ela pode ser a palavra de Deus. Ela pode ser um livro que pode ficar empoeirado e não pode produzir nada. Nós estamos chegando agora para o último vídeo, onde eu quero concluir com você sobre essa palavra, e eu quero te pedir, meu irmão, se esforce. Quantas pessoas não conseguiram chegar nem agora? Já pararam de assistir. Se esforce, irmãos. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. Se esforce, irmãos. Se esforce para chegar no fim. Se esforce para não ser surpreendido. Não seja orgulhoso. Abra mão de conhecimentos que não têm base bíblica. Para viver no extraordinário de Deus e a simplicidade do Evangelho. Vamos a isso. Vamos terminar isso.